passo a cada dia. Mãe fala dos desafios e das conquistas de criar um filho com transtorno de espectro autista na presença do Senhor. A presença de uma criança com dificuldades cognitivas muda a estrutura e mexe com qualquer família. Meu filho Davi apresenta sinais compatíveis com o transtorno do espectro autista, TEA, e nossa experiência com ele tem sido intensa. Agora eu vou passar a palavra para a Hélida. Hélida vai ativar o microfone dela e ela vai explicar para a gente o que é isso, transtorno do espectro autista, por que tem esse nome e o que significa isso. Tá. Gente, deixa eu só explicar antes uma coisa para vocês. Eu tenho uma dificuldade imensa de passar o conhecimento. Eu não sou professora igual minha mãe. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, tá? Podem perguntar de acordo com o que eu for falando, tá bom? Então, assim, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno que ele mexe no desenvolvimento da criança, ele atrasa o desenvolvimento. Ele é marcado por isso. E o principal atraso dele está nas habilidades sociais e comunicativas, que ela até coloca ali isso um pouquinho mais para frente, mas quando chegar lá eu falo, e interesses restritos e estereotipados. Então, assim, é uma imaturidade cerebral em áreas específicas da linguagem, da reciprocidade social, que é tipo essa troca social que a gente faz, e nesses interesses. Então, eu vou explicar o que é isso, assim, de forma bem sucinta e bem simples, mas se alguém ficar com dúvida, me fala que eu tento explicar. Então, assim, o que é dificuldade na habilidade social? Tipo, para a gente viver em sociedade, a gente tem certas habilidades que a gente vai ganhando ao longo da nossa vida. E no desenvolvimento típico, que é o desenvolvimento que a gente tem, a gente vai adquirindo essas habilidades. Então, eu tenho habilidades, como vocês, de fazer troca com as pessoas, de querer estar junto com pessoas, de compreender o que se passa com o outro, às vezes só com um olhar, às vezes com pouco que a pessoa fala, eu já consigo compreender o que aquela pessoa está tentando passar. E o autista, ele tem muita dificuldade nessa parte. Esse filtro social dele, de saber o que falar para as pessoas ou de saber compreender o que as pessoas estão passando para ele, isso tem um atraso. Então, a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ela tem uma dificuldade nessas habilidades sociais. E ela também tem interesses muito restritos e estereotipados. São duas coisas diferentes. O interesse restrito é um interesse em determinadas coisas. Então, por exemplo, eu tenho crianças que elas têm interesse só em brinquedos pequenos. Então, assim, você pode dar um mundo de coisas para elas que não vai interessar. Elas só têm interesse naqueles brinquedos pequenos. Eu tenho um que ele tem coleção de brinquedinhos do Kinder Ovo. Toda vez que a mãe passa no mercado, ela tem que comprar um Kinder Ovo para ele. A mulher deve estar falida já, porque Kinder Ovo é caríssimo. Mas ele tem que ter diversos brinquedinhos do Kinder Ovo e ele só tem interesse por isso. A gente chama até isso de hiperfoco. Angélica conseguiu. É Denise, a mãe de Denise. Cada dia você coloca um... Eu não consegui saber isso. Tá todo mundo me escutando de novo? Sim. Tá, então é isso. Ele tem... a criança ela tem interesse diferente das outras crianças da mesma idade. Então, se a criança tem interesse em determinada coisa, ela vai fazer com que o mundo dela gire em torno dessa determinada coisa. Ela só vai querer brincar do jeito dela com aquilo. Ela não vai ter uma imaginação de adicionar outras coisas à brincadeira dela. Mesmo utilizando essa coisa, ela não vai ter essa capacidade de pensar que com o Kinder Ovo ela pode brincar na terra, ela pode brincar no quarto dela, ela pode brincar na sala. Não, ela vai querer brincar da mesma forma, com o mesmo brinquedo, sempre, fazendo as mesmas coisas. E as estereotipias são movimentos repetitivos que essas crianças fazem para se organizar. Porque o autista, ele com alguns estímulos
que tem assim na vida que para a gente são normais, por exemplo, estímulos auditivos, estímulos visuais, por exemplo, se eu for num circo, aquele monte de informação visual colorida, luz, palhaço, um monte de gente, isso não vai me atrapalhar em nada. Eu vou prestar atenção e tá tudo certo. Mas para uma criança autista é muita informação, dependendo da criança, claro. E aí ela vai se desorganizar. E nesse momento, ela vai, para compensar, ela vai fazer diversos às vezes movimentos, às vezes a fala, tem coisas repetitivas que ela faz. Então, as estereotipias, elas podem ser motoras, que é quando a criança faz, por exemplo, muito isso com as mãos, a gente chama de flap, ou bate palma sem ter um contexto para que ela bata palma. E, às vezes, ela fica repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Então, tem uma criança minha que ela fica falando alguma coisa de um desenho, acho que Luna, o show da Luna, enfim. Ela fica tipo, Luna, 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 sem ter um contexto para falar aquilo. Então, é mais ou menos isso. Essas são as características que mais afetam os autistas, que são essa inabilidade social e esses interesses muito restritos e essas estereotipias. Mas tem outras coisas que também caracterizam o autismo, que é a pessoa ter um contato visual muito pobre, então é uma criança, uma pessoa que tem dificuldade do olho no olho, às vezes nem consegue olhar, mesmo que por 1, 2 segundos a pessoa desvia o olhar, ela não responde quando chamado, então é uma criança que você fala diversas vezes o nome dela e ela não, se para ela está mais interessante fazer o que ela está fazendo, você pode chamar 1000 vezes que ela não está nem aí, não vai escutar. Não, vai escutar, mas não vai responder. Ela tem o autismo, ele tem como uma das características o isolamento social. Então são crianças que preferem brincar sozinhas, estar mais sozinhas, brincar do jeito dela. Elas não aceitam muito que outras pessoas entrem ali nas brincadeiras delas. Tem que ser com muito cuidado, enfim, respeitando os limites das crianças. Tem um atraso na fala, então é muito comum as mães chegarem para a gente com crianças de 3, 4 anos que ainda não falam ou que falam muito pouco. E, além de ter um atraso na linguagem verbal, que é a fala, tem um atraso na linguagem não verbal, que é essa criança, às vezes, não... Porque, assim, tem crianças que são, por exemplo, mudas. Elas não falam, mas elas se comunicam de alguma forma. Elas procuram se comunicar por gestos, por figuras, seja lá como for. As crianças que estão dentro do espectro, elas não falam algumas, e essas crianças que não falam têm pouco interesse em se comunicar de outras formas também. Então, são crianças que, muitas vezes, os pais têm muita dificuldade para compreender o que elas querem, porque várias delas não mostram com gestos, nem apontando, nem por figuras, não têm interesse nessa comunicação. Elas têm hábitos repetitivos, que é o que eu já falei, estereotipias, um brincar que não é convencional. Então, a maioria das crianças autistas, elas pegam um brinquedo e elas não brincam dando função àquele brinquedo. Por exemplo, um carrinho, a maioria delas não pega o carrinho e faz assim com o carrinho, né? Que é a brincadeira normal. Elas viram o carrinho de cabeça para baixo e ficam brincando com a roda. Ou uma boneca, pega a boneca e dá outra função para a boneca que não é a função convencional que uma criança típica dá. E muitas delas têm questões sensoriais, que foi um pouco o que eu falei, né? A gente tem os nossos 5 sentidos, que é visão, olfato, paladar, enfim, e mais 2 sentidos que não vem ao caso falar agora, senão vai ficar muito extenso. Mas, de qualquer forma, a gente consegue absorver as informações que o ambiente dá para a gente, usando esses sentidos, e se organizar com isso. Então, tipo, vocês estão me ouvindo, e para vocês tudo bem, vocês estão me ouvindo, vocês devem estar ouvindo os ruídos aí que tem pela casa de vocês, outras pessoas falando, barulho de ventilador, enfim. E para vocês está tudo bem ouvir tudo isso. O importante é a minha voz. Então vocês estão, apesar de estarem ouvindo várias outras coisas, conseguem se concentrar na minha voz. Para as crianças do espectro, isso é muito difícil, porque qualquer informação é muito para elas.
Então, elas têm essas alterações sensoriais. Às vezes, as informações auditivas são muito grandes. Então, para uma criança dessa sentar numa sala e ouvir a professora, é muito difícil, porque tem outras informações, tem outras crianças falando, tem outras informações visuais, e a criança não se concentra, enfim. E acho que é isso, assim, resumindo o que é o espectro. E falando que a Elaine me pediu para falar por que é transtorno do espectro autista. É porque abrange muitas características, abrange muitos níveis de comprometimento e algumas comorbidades, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, se der tempo. Porque eu tô falando pra caramba, né, Elaine? Tá Não, bom? ótimo, Tá, não. ótimo. Então, o nome espectro é porque não é uma coisa, por exemplo, síndrome de Down. Todo síndrome de Down tem características muito parecidas. Dentro do autismo, isso é diferente, porque o autismo ele tem várias características dentro do que eu falei, que são as características principais. Isso acomete a maioria das crianças, que são as coisas que eu falei da inabilidade social, dos interesses restritos, mas cada autista tem um nível de comprometimento, que eu até vou falar um pouquinho mais para frente. Tem autistas que são leves, tem autistas que são graves, tem pessoas que não são autistas, mas têm características autísticas. Tem a síndrome de Asperger, que vocês já devem ter ouvido falar, que o pessoal fala que é muito inteligente e tal, que são essas séries, algumas séries novas aí mostram. Enfim, acho que é isso. Resumir, vocês têm alguma dúvida? Ficou muito embolado? Querem que eu fale mais? Não estou te escutando, Elaine. Fala, Denise. Você quer falar alguma coisa? Levantou o dedinho aí? Ah, beleza. Ok, então vamos continuar aqui a leitura, tá bom? E a Hélida vai fazer outras intervenções, tá? Davi chegou à nossa vida depois de 2 anos de casada, quando eu e meu marido Alexandre decidimos que queríamos um filho. Para nossa surpresa, rapidamente fiquei grávida e em dezembro de 2014, nosso tão esperado e sonhado menino chegou para alegrar nossas vidas. Tive uma gravidez muito tranquila e o nascimento dele também foi como eu planejava, de parto normal. Foi uma experiência muito boa. Davi sempre foi uma criança saudável e seus primeiros anos foram dentro da normalidade em vários aspectos. No entanto, ele já estava com 2 anos e meio e ainda não falava praticamente nada, além de apresentar dificuldade de interação. Hélida, como os pais podem detectar os primeiros sinais nos filhos, no filho autista? Na verdade, o diagnóstico de autismo, ele pode acontecer de 2 formas. Na verdade, não o diagnóstico, mas assim, as características, elas podem aparecer de 2 formas. Tem a criança que ela já nasce e dá sinais muito precocemente, que tem que ter um olhar muito bom, assim, para você detectar. Tanto que é muito normal as crianças chegarem tarde pra gente, porque os pais não conseguem observar esses sinais muito cedo. E tem o outro grupo, que são crianças que desenvolvem normalmente até os 2 anos, e quando chega próximo aos 2 anos, elas vão retrocedendo. Então, são crianças que passam a primeira fase ali de neonatal ali, bem, dão tchau, olham, sorriem, e aí, quando chega próximo dos 2 anos, a criança para de fazer tudo que ela fazia até então. Mas, assim, sinais para se começar a ter um alerta quando a criança é muito pequena. Quando o bebê, ele olha pouco. Então, a gente percebe que, assim, por volta de 5, 6 meses, a criança já
olha bastante para os pais, já troca sorrisos sociais. Então, quando o pai sorri ou faz alguma brincadeira, a criança já sorri de volta. E quando a criança tem algumas características do transtorno, ela não sorri de volta, a não ser quando está dormindo, né? Que a criança, o bebê, ele sorri bastante dormindo. Fora isso, no dia a dia, quando os pais fazem alguma brincadeira, são crianças que não costumam sorrir muito, são crianças que não costumam olhar muito para os pais, crianças que não pedem muito colo, que quando a mãe está dando de mamar, elas não olham para a mãe, né? Nesse momento da amamentação, geralmente o bebê ele faz ali uma troca de olhar com a mãe, e no caso das crianças que têm esses sinais, elas não olham, não reagem muito aos estímulos que dão. São crianças que têm pouco interesse de pegar brinquedos quando vão crescendo, lá para quase 1 ano, a criança já brinca bastante com chocalho, com brinquedinhos infantis, brinquedinhos de música, brinquedos que têm luz. Essas crianças que estão com sinais de autismo são crianças que não se interessam por esses brinquedos. Quando vai crescendo, são crianças que você vê que tem um atraso muito grande na fala, que até o que essa mãe relatou aqui, acho que ele tinha o quê? 3 anos, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio e ainda não falava praticamente nada. Isso é muito comum. São crianças que vão chegando ali, às vezes 2, 3, 4 anos e ainda balbuciam só algumas palavras. Então, esses sinais já dá para ir observando. Quando a criança ela nasce e ao longo do tempo você já vai observando alguns sinais assim, já é um sinal de alerta para você levar ao pediatra e pedir um encaminhamento para um neuropediatra. Mas tem o outro grupo de crianças que eu falei, que são crianças que vão desenvolvendo normalmente. Quando chega aos 2 anos ou próximo disso, a criança retrocede tudo. E aí, essas crianças que retrocedem são as mais comuns, porque as mães reparam logo, né? A criança estava falando, papá, mamãe, estava olhando, estava brincando, e de repente ela para. Aí a mãe entra em desespero e já leva logo pro neuro, já leva logo pro pediatra, e o pediatra e o neuro já vão fazendo os encaminhamentos para terapia, antes até mesmo de fechar um diagnóstico. Mas as crianças que já têm sinais muito precocemente são as crianças que mais demoram a chegar para a gente, porque os pais não reparam, são sinais muito sutis. E também um outro sinal que é importante é que às vezes essas crianças já apresentam estereotipias. Então, às vezes as crianças fazem muito assim. Aí o pai, a mãe olha e fala: ah, não, é só porque a criança está feliz. Ou a criança anda na pontinha do pé. Ah, não é nada demais. E aí vai deixando, vai achando que não é nada. Geralmente, o que leva os pais a ficarem assim mais preocupados e levarem a criança é o atraso na fala. As crianças geralmente chegam com essa queixa para o pediatra. Fora isso, os pais não reparam os outros sinais, que são super importantes. Ok, só vou fazer uma pausa aqui. Gente, olha só, Zilmar, eu vou te pedir uma coisa. Se por um acaso, a minha internet ela deu uma falhada, agora voltou, parece que estabilizou. Mas se por um acaso ela voltar a falhar e eu sair, você dá continuidade à leitura, tá bom? Por favor, tá? Até eu voltar novamente. Vamos lá, alguém quer perguntar alguma coisa? Levanta o dedinho e ativa o microfone. Onde você parou? Oi, alguém quer perguntar? Vai, fala. Onde você parou aqui na leitura? Não, eu vou continuar, mas se por um acaso parar, você dá continuidade, tá? Eu vou continuar aqui. Bom. Tá, que eu tô anotando aqui. Tá, fala. Ativou teu microfone? Pode falar. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Não sei se tá ativo ou não. Tá. Tô ouvindo bem? Tô te ouvindo. Oi, meu nome é Angélica, né? Eu fui convidada pela tia Rosane para participar. Eu tenho autismo de 10 anos, né? Sobre essa questão de começar a perceber, eu comecei a perceber meu filho quando ele tinha 5 meses. Mesmo sendo mãe de primeira viagem, mesmo sendo, né? Eu nunca tive contato com uma criança com autismo. Comecei a notar e comecei com o pediatra, que hoje em dia está mais... 10 anos atrás era mais difícil. Essa questão do não olhar
do não sorrir. E aí o pediatra falava muito, que criança quietinha, é uma criança igual a outra, aquela desculpa que antigamente, hoje ainda dão, mas dão menos. Né? E eu comecei a bater nessa tecla que eu achava que não normal, mesmo não sendo o primeiro filho, eu não achava normal. E aí eu comecei a pedir para investigar, e ele não. Só que meu filho, além do autismo, ele veio também com ele tem crise de ausência. Então, com 7 meses, ele começou a fazer eletofalograma, identificou um tipo de epilepsia, que não é aquela comum que a gente conhece, é aquela que ele some, o olhinho some, depois ele volta. E a partir daí, tudo que ele não fazia, a culpa era da epilepsia. Ele não sentava, ele não andava, ele não falava. E aí, quando ele tinha quase 2 anos, que conseguiu uma medicação quando deu uma segurada na crise, que uma neura falou comigo, isso aí não é epilepsia, a gente tem epilepsia, mas é normal. E aí ela falou lanterninha que isso poderia vir a ser autismo, porque nessa speed tá demais, o não falava, bota aquela história, bota na escola, com 2 aninhos, botei na escola, que na escola, vou ver. Aí você bota na escola e a gente, como mãe, tem aquele primeiro choque. Quando vai na festinha da criança, aí todo mundo dança, faz uma mãozinha, e seu filho tá não sei onde. Quando a criança, festinha, sei lá, qualquer festinha de... Assim, aquelas gracinhas que crianças de 2 anos fazem, né? Ninguém ou ninguém, mas tem um trão, um vai chorar, outro vai gritar, e o seu tá correndo pela escola. Né? E a criança foi acendendo, quando ele tinha quase 3 anos, ela fechou, que além da epilepsia, ele também tinha o autismo. Só que por esse caso, meu filho faz terapia desde 11 meses, né? Porque ele demorou a falar, demorou a andar a falar, não, ele não fala até hoje. Hoje ele faz fala algumas palavras, coisas que ele quer, e eu entendo, porque sou mãe e convivo com ele, né? Muitas coisas que ela falou no primeiro, essa questão do carrinho, o meu filho agora com 10 anos, que entendeu que um carrinho, ele sentar, hoje ele senta com muitas da psicóloga, Deus botou uma psicóloga muito abençoada na nossa vida, que literalmente era brincar, o que era sentar e o que tinha que fazer com o carrinho, essa troca que joga para cá e joga para cá. Que aquele carrinho era só para virar e passar o dedo na rodinha. Então, assim, fez 10 anos em fevereiro, e agora ele sabe que o carrinho é para ele brincar. Porque até 8 ele não sabia nem o que era. Botava o carrinho, ele olhava para aquele carrinho e aquilo não era nada para ele, era um negócio. Não tinha função, né? E aí, assim, a experiência de mãe é nesse caminho mesmo que ela está falando, para descobrir é muito complicado. Hoje eu digo bem, quando eu já olho alguma criança, a nossa antena já liga, porque, tipo assim, às vezes a mãe fala que não é. A gente vai a algum consultório médico, criança tem 3, tem 4 anos, aí eu já olho para a criança e vejo meu filho todo naquela criança, mas é difícil, em alguns momentos as famílias não querem aceitar, acha melhor bom tempo, botar a culpa na timidez. E aí hoje a gente já convive, ela já liga, mas é muito difícil. Eu conheço alguns casos que a criança falou até 2 anos e meio depois parou e a família em desespero. E conheço casos de filho que a antena sempre esteve ligada. Tinha alguma coisa ali que não era o padrão. Não estava o padrão. E é isso, é um pouco da minha experiência, de acordo com o que ela está falando, que é bem nesse caminho que a gente vive mesmo, a gente passa mesmo. Hélida, você quer falar mais alguma coisa em cima do que ela disse? Quero, é bem rápido. É muito legal ter uma mãe aqui, mas é bem isso que você está falando, né? Hoje, a gente, como equipe terapêutica, a gente sempre tenta conscientizar os pais em relação a isso. Porque tem muita gente que tem, a gente até vai falar sobre isso daqui a pouco, muito preconceito, por não saber mesmo o que é o autismo e ficar com medo. Então, tem mães que às vezes não colocam a criança na terapia porque ficam com medo de ser autista. Então, assim, se eu colocar na terapia, eu estou atestando que a minha criança tem alguma coisa. E aí, isso é terrível, porque você perde um tempão. E quando a gente fala de neurodesenvolvimento, quando a gente fala de neuromodulação, você perde um tempão que você poderia estar estimulando a criança. Independente do que ela tenha, é importante se você perceber, e aí eu deixo para todo mundo que está assistindo um apelo, né? Se você percebe que tem uma amiga, uma colega, que você vê sinais na criança que são diferentes do desenvolvimento típico, é importante que você sinalize essa família,
a levar a um pediatra ou a um neuropediatra diretamente e a levar a profissionais, ao psicólogo, ao terapeuta ocupacional, ao fono, para fazer uma avaliação, porque é importante que essas crianças estejam em terapia mesmo sem o diagnóstico. Só isso. Ok, vamos continuar a leitura. Meu marido tem um sobrinho que é autista e eu comecei a comparar o comportamento dele com o do meu filho, já em alerta para a situação. Foi aí que o levamos em um neuropediatra, que em apenas uma consulta estabeleceu um diagnóstico. Ficamos sabendo que Davi apresentava um quadro no grupo de transtornos caracterizados por alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e modalidades de comunicação, e por um repertório de interesses e atividade restrito, estereotipado e repetitivo. É a CID F84. Hélida, o que é isso? Então, eu já até expliquei. Nada mais é do que um código que os médicos colocam para fechar o diagnóstico, só para atestar que a criança tem o autismo mesmo. Então, assim, CID significa Código Internacional da Doença. Então, para cada doença tem um númerozinho, só para facilitar, assim, enfim. E aí, o número dali do autismo, que nem se encaixa como uma doença, na verdade é um transtorno, é F84. Na verdade, deixa eu lembrar aqui, F84, na verdade, é transtorno do desenvolvimento. F84.0 é o autismo e F84.1 é o autismo atípico, que aí depois eu vou entrar um pouco nisso. Mas é só uma explicação. Isso aqui que ela fala de alterações qualitativas das interações sociais, recíprocas, foi exatamente o que eu expliquei lá no início, que são as alterações principais que acometem essas crianças que estão dentro do transtorno. Ok, vamos continuar. Essas anomalias qualitativas constituem uma característica global do funcionamento do sujeito em todas as ocasiões. Naquele dia, eu chorei durante todo o caminho de volta para casa, imaginando como seria ter um filho naquela condição e como iríamos ajudá-lo. Mas Deus é tão bom que, para a situação dele, o médico não prescreveu medicação. A recomendação foi que fizéssemos terapia com fonoaudiólogo. Assim, logo procuramos uma profissional e começamos o tratamento. Hoje em dia, com o aumento da conscientização acerca do autismo, muito se tem falado nesse transtorno, porém nem sempre se sabe exatamente o que ele é. Hélida, em quais casos tem a prescrição de medicação e quais casos não necessita? Então, na verdade, as medicações nunca são diretamente para o autismo. É muito importante que a gente entenda que o autismo não é uma doença, o autismo é um transtorno. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, assim, a sociedade tem que parar de olhar o autista como um doente mental, como uma pessoa que merece pena ou que vai ter dificuldade para o resto da vida. Porque, como eu disse no início, o espectro, essa palavra, ela engloba muitas coisas. Então, assim, quando mudaram de considerar o autismo como uma doença para um transtorno do espectro, isso mudou a nossa mentalidade sobre o autismo. Então, assim, tem vários níveis de comprometimento e tem vários níveis de possibilidades prognósticas para essas crianças. Então, assim, o medicamento, geralmente, ele vem para as comorbidades. O que são comorbidades? Quando o pacotinho ele vem um pouquinho mais cheio do que deveria. Essa mãe aqui contou que o filho dela, ele, além de ser TEA, ele tem crise de ausência. Então, isso é muito comum. Muitas crianças que são acometidas pelo autismo, algumas têm TDAH junto com autismo, que é déficit de atenção e hiperatividade. Algumas têm, junto com autismo, problemas comportamentais. Algumas têm, junto com autismo,
deficiência intelectual, que para mim é o mais difícil de lidar, assim, para todo mundo, né? Para a família, para a sociedade, enfim, é o mais difícil, até para a própria criança. Tem problemas gastrointestinais também que acometem uma população aí que está dentro do espectro. Então, geralmente, esses medicamentos, eles são para as comorbidades. Não tem um remédio assim, tem um remédio que vai curar o autismo, ou tem um remédio que vai tratar o autismo. Não, os remédios são para esses sintomas. Então, às vezes, a criança tem um problema comportamental, ela é muito irritadiça, qualquer coisa tira ela do eixo, ela está sempre chorando, sempre fazendo birra. Então, às vezes, o médico prescreve um remédio para dar uma acalmada nisso, ou às vezes a criança tem o TDAH, ela não consegue prestar atenção, manter ali a concentração nas atividades que ela tem que fazer. Aí o médico vai prescrever para isso. Muitas crianças que têm o autismo têm distúrbio de sono, então são crianças que têm o sono extremamente agitado, não conseguem dormir, acordam durante a noite, acordam muito chorosas. Então, às vezes, o remédio é para ajudar no sono, mas, de fato, um remédio pro autismo não existe. Agora, tem umas linhas aí de alguns médicos que eu não vou falar muito sobre isso, porque eu, Hélida, acho uma linha muito duvidosa ainda. Mas tem alguns médicos que discutem sobre alguns remédios que melhoram as características do autismo. Aí são remédios muito naturais, óleo de peixe, umas coisas assim. Para alguns funciona, para outros não. Ainda não se tem muito estudo sobre isso, então eu não vou falar muito sobre isso. Mas no caso dessa menina que escreveu esse artigo, eu imagino que o filho dela seja um autista, pelas características ali do texto, de leve a moderado. Ele não deve ser uma criança muito agitada. Então, por isso que o médico não deve ter prescrito nenhum remédio, assim, de cara, para ela. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Se quiser perguntar, ativa o microfone. Então, vamos continuar então. Geralmente, em nossas igrejas, o tema costuma ser ignorado. De acordo com as autoras Silva, Gaiato e Reveles, no livro Mundo Singular Entendo o Autismo, edição de 2012, o autismo é um transtorno global do desenvolvimento infantil que se manifesta antes dos 3 anos de idade e se prolonga por toda a vida. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são acometidas por essa condição, sendo que em crianças ela é mais comum que o câncer, a AIDS e o diabetes. Hélida, o que a igreja e a escola dominical podem fazer para integrar essas crianças nas atividades, já que elas são tão sensíveis ao barulho, são sensíveis a muito colorido, a muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo? O que a igreja e a escola dominical podem fazer para integrá-las? Tá, vamos lá. Eu escrevi aqui 3 pontos. Tem muito mais do que isso, mas acho que para pincelar é o suficiente, até porque eu falo muito, gente. Então, se eu estiver enchendo o saco de vocês, por favor, me sinalizem que eu paro, tá? Assim, eu coloquei o acolhimento da criança. Eu acho que isso é crucial. Como igreja, acolher todo mundo. Mas, principalmente, se a criança tem uma questão. Porque eu vejo como mais ou menos aquela questão da equidade, sabe? Para quem precisa de pouco, a gente dá pouco. Para quem precisa de muito, a gente dá muito. E essas crianças, elas precisam de uma atenção especial. Não é que elas sejam especiais. Todos nós somos especiais, tá? Eu odeio esse termo de criança especial. Desculpa se alguém usa. Mas elas necessitam de uma atenção especial para elas. Porque todos nós somos diferentes, mas elas têm umas diferenças que são um pouco mais marcantes. Então, o primeiro passo, acho que assim, para a igreja é acolher essa criança de coração, assim, inserir ela nas atividades da igreja. Ela vai participar do jeitinho dela, mas que ela participe, sabe? Principalmente aí em Vista Alegre, né? Se faz muito cantar, essas coisas.
E acho que a gente tem que observar, porque não tem uma receita de bolo para o autista. Não tem como dizer que todo autista vai ter sensibilidade auditiva, vai ter dificuldade com barulho. Não tem como dizer que todo autista vai ter problema gastrointestinal, mas tem como dizer que todo autista vai sim ter dificuldade nas habilidades sociais. Então, ele não vai buscar por si só participar de uma cantata, ele não vai buscar por si só participar da escola dominical, ele não vai buscar por si só participar do grupo das crianças, quando todas as crianças estiverem brincando. Então, é necessário que tenha ali um mediador para ajudar que essas crianças se insiram nas atividades que elas podem ali participar. Outra coisa é o acolhimento da família. É muito importante que essas famílias... Credo. É muito importante que essas famílias sejam acolhidas. Minha mãe quer falar, ela já me cortou aqui, então vai, mãe. Não, eu vou falar depois sobre isso que eu falei com ela. Tá. É muito importante que essas famílias elas sejam acolhidas, porque são famílias, não tem como generalizar, gente, mas muitas vezes são famílias adoecidas, porque são famílias que giram em torno, muitas vezes, da criança. Até aprender a lidar com as dificuldades da criança e reorganizar a família é difícil. Então, às vezes, quando a mãe acabou de receber o diagnóstico, muitas vezes aquela mãe que largou o emprego, largou todas as outras ocupações dela para cuidar daquela criança em tempo integral, para levar para as terapias, para levar para médico. É uma rotina muito intensa. Então, o acolhimento dessa família, abraçar a família, perguntar o que elas estão precisando, ajudar, às vezes, até financeiramente, porque tem muitas famílias. Eu atendi pelo SUS durante um tempo, e o tanto que eu tinha de mãe que, às vezes, não tinha o que comer mesmo, sabe? Porque tinha largado o emprego, às vezes o marido larga, não aguenta. Então, são pessoas que às vezes têm necessidades tanto financeiras quanto necessidade de atenção mesmo, de ser ouvida, de participar ali também. Então, o acolhimento da criança, o acolhimento da família e a adaptação dos materiais e das coisas, né? Porque, assim, falando de escola dominical, a gente tem... Eu dei pouquinho tempo aula para as crianças na escola dominical, mas a Marlite e a Denise podem falar mais disso, minha mãe. Vocês preparam uma aula com certo tipo de material. E dependendo do grau de autismo da criança, e dependendo se ela tem comorbidade, por exemplo, uma deficiência intelectiva junto, ela não vai acompanhar a aula. Então, assim, às vezes é necessário que se adapte o material para ela. Então, se você fez um material para umas crianças de 7, 8 anos de idade, você vê que tem uma criança na sua sala que ela não está conseguindo acompanhar, faz um material diferente para ela. Não é legal tirar a criança da sala, pelo menos isso é a minha opinião, eu defendo isso, porque você está só favorecendo que ela seja mais excluída. E também não acho legal colocar uma criança muito grande numa sala de crianças muito pequenas só porque ela não entende o que está sendo dito nas crianças muito grandes. Porque eu acho que aí destoa mais e causa um estranhamento entre as outras crianças. Então, acho que é legal adaptar os materiais para ela, fazer uma atividade um pouco mais simples para ela. Se o autista ele for leve, na maioria das vezes ele vai se virar mesmo, assim. Claro que vai precisar de alguém ali do lado dele, mas não tão intensamente. Agora, se for um autista moderado a severo, que são crianças mais acometidas, aquelas crianças que realmente se excluem mais, geralmente essas têm um atraso intelectual bem considerável. Então, eu acho legal que tenha um mediador. Então, além da professora, da turminha e de uma outra que vai ficar ali olhando as crianças, é legal talvez ter ter uma professora só para essa criança, para sentar ali do lado, ajudar que faça atividade, ajudar que essa criança participe das rodinhas, ajudar que essa criança participe de peças, entrando com alguma fantasia, ou anjo, sei lá, enfim. Mas que ela participe ali. O legal é que adapte as coisas para que da maneira dela ela possa participar. Porque a gente não pode querer que a criança autista se adapte à nossa sociedade. A gente tem que se adaptar à realidade delas. Elas não conseguem. Elas têm um limite delas. Então, a gente tem que
ajudar elas a se inserir nesse meio, sem excluir. E outra coisa é conscientizar também as outras crianças. É importante que as outras crianças entendam que ela é uma criança diferente, mas que todos nós também somos diferentes. Então, o que é normal e o que é anormal, né? O que é diferente e o que é igual? Todo mundo é diferente? Então, assim, acho que é importante mostrar isso para outras crianças, para que as outras crianças também ajudem essa criança a se inserir. E não as outras crianças excluam mais ela porque ela é estranha, porque ela é, sei lá. Enfim, acho que eu quero dar um exemplo aqui muito legal de uma coisa que eu vivi, né? A gente viveu na igreja de Icaraí, na congregacional. Tem um menino que ele é autista. Só que ele é leve, então ele é muito funcional, ele faz faculdade, ele acompanha a idade dele. Só que ele tem as dificuldades dele. Ele tem uma dificuldade social bastante grande e até engraçado. Uma vez eu cheguei na igreja e ele olhou para mim e falou assim: Nossa, Hélida, até que enfim você tá arrumada, porque você vem sempre toda descabelada para cá. Então, ele tem essa dificuldade de perceber que isso não é uma coisa que você diga para as pessoas, mas ele ali participa. E dá para ver que ele está dentro. Aqui. Enfim, dá para ver que ele está dentro do espectro com algumas características dele que são notáveis, né? Na hora do louvor é muito barulhento para ele, então muitas vezes ele se desorganiza, ele começa a fazer muitos movimentos repetitivos na hora do louvor, ele faz um balanceio, assim, ele fica o tempo inteiro balançando para frente. Ele tem algumas características que dá para notar. E ele mesmo, acho que fala disso abertamente, né? Não tem problema com isso, não. E aí, ele foi para a igreja sozinho, sem ninguém ter chamado. Ele começou a frequentar a igreja, sem o pai, sem a mãe, sem ninguém. A igreja acolheu ele. E a mãe, convidou a mãe um dia para ir, e a mãe chegou lá e viu que ele era tratado como um menino, porque era isso que ele era, né? Antes de ser autista, ele é um ser humano, um menino de, sei lá, 17, 18 anos. E aí a mãe ficou muito contente. Isso foi uma porta de abertura gigante para a mãe participar das atividades da igreja. Então, depois que a mãe viu que ele estava sendo tratado como o que ele era, sem usar o autismo primeiro, que ele estava sendo inserido, que ele estava participando das atividades, que ele até viajou para retiro. E isso é difícil para o autista, porque sai muito da rotina deles, e eles têm dificuldade também com essa mudança de rotina, mas ele foi, participou. E aí, depois disso, a mãe começou a frequentar a igreja. Então, assim, eu acho que isso é um exemplo claro do quanto a gente tem que acolher essa família, essa criança. E no caso dele, ele já é adolescente, mas no caso de uma criança, é isso mesmo, é fazer participar, fazer ficar presente junto com as outras, é não tratar como coitada, como diferente, até porque ela não é uma coitada, ela não é uma diferente, ela não tá morrendo, ela só é uma criança que, além de ser uma criança, além de ser um menino ou uma menina, ela tá dentro do transtorno do espectro autista, faz parte. Eu sou Hélida, eu sou tímida, eu tenho 25 anos, né? Sou terapeuta ocupacional, todas essas são as minhas características. Esse menino, o nome dele eu não posso falar, mas enfim, ele é fulano, ele tem 17 ou 18 anos, ele faz faculdade e, além disso, ele é do espectro autista, né? O interessante dele, só um pouquinho vou falar dele, o interessante dele é que ele conversa com as pessoas, ele imita as pessoas, então ele, quando, por exemplo, é Marquinho que vai pregar, aí ele fala bem assim, Marquinho vai pregar, ele vai dizer isso, entendeu? Ele vai imitando, e ele não gosta de muitos abraços, né, como é comum, mas ele chega na gente e ele enrosca nosso cabelo. Aí fica enroscando o nosso cabelo. Isso é sinal que ele está abraçando a gente, que ele gosta da gente. Então, é entender, né, que pra gente é comum sair abraçando todo mundo. Pra ele não é comum. Então, vamos respeitar que ele não gosta de abraço. Mas ele gosta de enroscar o cabelo. Se isso é um abraço pra ele, então eu vou aceitar como um abraço. Acho que é isso. Eu queria falar da minha igreja.
Eu sou da Coronel Conceição, do pastor Leonardo. Né? No ano 2018, quando meu filho chegou na igreja, ninguém sabia que era o autismo em si. Ninguém tinha convivido muito. Então, meu filho, a gente estava num lugar que era menor, meu filho, na hora do louvor, ele ia lá para frente do louvor, ele não tem problema com música. Ele sacudia, ele pulava, ele dançava, e aí o pastor Leonardo falava, ele está louvando do jeito dele, deixa ele louvar. E aí ele ficava, a igreja, eu nunca tive problema em falar, a igreja foi aceitando. Em 2018, o pastor propôs para a gente uma palestra. Eu levei uma amiga minha, psicopedagoga, e aí o tema foi autismo na igreja. E agora? Né? Como é que vai receber? O que a gente vai fazer? Sim, ela falou de uma forma como você está falando, bem clara. Isso leva a isso, que vai levar a isso. Alguns vão aceitar sons, outros não. E ela deu uma palestra, seria no horário da escola dominical, no domingo, a igreja normal, falou. Assim, as pessoas tiveram dúvidas, coisas que assim, a gente acha que é bobeira, mas ela liberou para levantar a mão e perguntar coisas básicas. Fez algumas atividades, fez algumas dinâmicas com a igreja, para a igreja entender o que tinha em relação a abraço, em relação a toque. E ano passado, no dia 2 de abril, é o dia da conscientização do autismo. No domingo da semana, tem um grupo do WhatsApp na igreja, aí nós fomos retirados do grupo sem perceber. Quando nós chegamos à noite, toda a igreja azul, para quem não sabe, o azul é o símbolo do autismo, e toda a igreja estava com uma peça de roupa azul, e a igreja estava enfeitada de bola azul, e aí a gente instituiu aquele mês de abril, todo domingo, o culto à noite de uma igreja cheia, o pastor deu algum momento para eu falar, para o meu esposo falar, para quem trabalha com meu filho falar para ele mesmo, explicar a relação dele com o João, né? Assim, todo domingo a gente tirava um pedaço do culto para falar um pouco de autismo. É uma coisa muito nova, porque assim, a gente era de uma outra igreja, mesmo denominação de outra igreja, nós sentimos esse abraço, como você falou, que nós casamos nessa igreja, fomos criados a adolescência inteira nessa igreja, mas não sentimos esse abraço. Não precisa ser especialista. Eu acho que ela precisa abraçar a família, como você também disse. A grande maioria está largada porque os amigos vão largar, porque vai chamar para uma festa, a gente não vai poder ir, porque meu filho não vai tolerar muito tempo naquela festa, a gente vai ficar acabando esquecido. Chega, a gente praticamente 2 anos, família, os nossos programas eram só a gente. E quando foi para a igreja da ilha, a gente recebeu esse abraço. No ano passado, a gente conseguiu ir para um retiro, coisa que a gente fez a adolescência inteira, conseguia fazer. E aí eu falei, vocês vão? Eu falei, eu fiquei preocupada pela questão do sono, que meu filho tem. Tem dia que dorme tarde, dia que 4 da manhã ele já está andando. E aí, não, a gente separar um quarto para vocês ficarem, que a gente quer vocês lá participando com a gente do momento do retiro. Assim, então, na igreja, nesse momento, como já a gente não vai ter vocês. Fui com o coração muito fechado, como é que seria, como é que João iria agir, como é que ele iria viver, né, os dias com o João. Só que assim, né, João brincou, João rodou, João andou, João dormiu mais do que eu esperava, normal, todo mundo, não esperou nada. Então, estamos no retiro. Aí fomos num dia no retiro, e as crianças da igreja, João para cá, eles começaram a entender que João está ali, ele é grandão, mas ele é quase, tem um pouco muito bem alto, quase meu tamanho, mas as pessoas começam a entender a igreja pequena, as pessoas que se abraçam, tem dia que um ele vai mexer no cabelo, tem dia que o outro vai pegar a mão, tem dia que o outro, normalmente ele faz com as meninas, né, que ele é esperto, pega a menina e chama para ficar rindo com ele. Isso eu entendo que é o jeito do meu filho falar que eu estou feliz naquela igreja, eu estou feliz porque as pessoas estão aceitando minha família, né? Assim, estão aceitando nós quatro, aceitando só minha mãe, meu pai e minha irmã, são normais, estão aceitando a mim também. A mim correndo pela igreja, o pastor ainda brinca com as crianças durante o culto, aí o pastor ainda fala, todo mundo, mas João é liberado para andar, João tem passe livre. E assim, ele consegue, se precisar andar, ele anda, tem que sentar, senta, tem que sair. Ele fica na escada, a gente sai. E a gente ainda está trabalhando nessa questão da escola dominical, da salinha, porque meu também TDAH, tem a questão intelectual, que é muito difícil para ele está começando a trabalhar essa escola.
E aí a gente está tentando trabalhar, mas essa questão do abraço da igreja é uma coisa mega necessária para a família, falando como mãe, uma pessoa que viveu boa parte da vida na igreja, meio excluída, porque não estava sendo aceita, o filho não estava sendo aceito. Ok. Ô, Angélica, eu posso fazer uma perguntinha, Angélica, que eu tenho me preocupado durante esse tempo que nós estamos, né, de reclusão. Eu pensei em você, Angélica, né? Eu acompanhei e acompanho, né? Te conheço desde que você é solteira, seu casamento, a sua luta com o João. A Angélica é uma mãe muito dedicada, a Angélica é uma mãe muito cuidadosa, não só ela como a sua avó, né? A sua avó não, a sua sogra, que fica com a maior parte do tempo também, seu sogro, né? A igreja realmente acolheu e viu a necessidade de fazer um trabalho sobre esse assunto, né? E uma das perguntas que eu ia fazer, mas a Hélida já respondeu, de como a igreja deve proceder com a forma de cuidar, de tratar, de interagir, de ajudar, né? Adultos também têm uma dificuldade de lidar porque desconhece, né, de como deve falar, se deve abraçar, se não deve abraçar. A gente gosta sempre de conquistar as crianças, dar um carinho para as crianças, quer colocar, quer beijar, né? E às vezes a gente não pode agir dessa forma, né? Agora, Angélica, a minha preocupação nesse período que a gente está é como você está lidando, porque João tinha uma rotina, né? De escola, né? De médico, de sair, você tinha toda uma rotina que você conquistou durante esses 10 anos, né? Não só a igreja, com a igreja, no relacionamento do convívio da igreja, a Angélica leva o João e a Manuela também da igreja. Como você está lidando, porque o João não tem mais essa rotina. Nós estamos sentindo muito, né? O que você pode falar para contribuir, né, com outras mães que têm filhos também autistas que estão passando por essa dificuldade neste momento? É assim, tá difícil a questão da rotina de ontem, tá tentando o máximo possível. Eles estão Piratininga agora, esse ano, era uma escola especial em Piratininga. E todo dia, segunda a sexta, quinta em Piratininga, eu levava ele e na volta ele vem de rota. E aí, assim, a gente começou a perceber que ele foi para a escola, ele faz terapia 3 vezes por semana, a terapia também parou. E a gente já tem um hábito que todo domingo eu ia para a igreja, almoçava na casa da minha mãe, voltava para a igreja, assim, acabou a rotina dele. A gente, com a ajuda das terapeutas, estamos tentando manter a rotina, pelo menos a parte da manhã, acordar, a gente olha essa hora ele está dormindo, a gente conseguiu voltar a dormir de tarde, que não estava dormindo, e tentando, assim, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, com a orientação das psicólogas, fazer alguma atividade alguma atividade para não zerar tudo, porque assim, foram quase 2 anos que ele conseguiu alguns ganhos na psicóloga. Se zerar tudo nesses meses, eles vão ter que literalmente começar do zero, aprender a fazer ele entrar na sala, porque ele não queria entrar, a fazer ele sentar, fazer alguma atividade. Assim, eu estou tentando, mais horário de dormir, horário de acordar, mesmo assim, brincar, ele vai estar dormindo agora, quando ele acorda, ele pede para brincar no quintal, ele brinca um pouco no quintal. Estão tentando manter uma nova rotina, para a gente não perder o que já ganhou nesse do ano passado. É difícil. Muito difícil. Tá bom, Angélica, que Deus te abençoe, que Deus possa te dar Obrigada. dando sabedoria, tá bom, meu amor? Nesse momento que todos nós estamos passando por essa dificuldade, e você mais ainda. Eu tenho pensado muito em vocês também, tá bom? Beijo, fica com Deus. Vamos continuar aqui. O autismo caracteriza-se por um conjunto de sintomas que afeta as áreas da socialização, comunicação e comportamento. De todas as capacidades, a mais comprometida é a interação social. No entanto, isso não significa dizer em absoluto que a pessoa com autismo não consiga e nem possa desempenhar seu papel social de forma bastante satisfatória. Alguns meses depois, chegou à minha cidade um centro de reabilitação, que é um órgão que funciona com a parceria do governo federal com o município.
Lá, meu filho tem atendimento semanal com a fonoaudióloga, psicóloga e terapeuta ocupacional, além de acompanhamento neurológico e psiquiátrico. Tem sido muito bom para nós toda essa assistência. Davi também é atendido por outra fonoaudióloga particular. Mesmo assim, resolvemos levá-lo a outro profissional a fim de ouvir um parecer diverso, se fosse o caso. Ela foi mais cautelosa e observou Davi na primeira consulta, mas não fechou o diagnóstico, encaminhando a criança a um especialista. Confesso que surgiu em nós uma pequena esperança que tudo aquilo não fosse realidade. Entretanto, após a realização daquela avaliação mais apurada, a conclusão foi mesmo a de Teia. Quanto à recomendação de tratamento, seria o que já vínhamos realizando sem medicação, pois Davi se comporta com tranquilidade e dá para lidar com ele sem necessidade dessa interação, ao menos por enquanto. Vale destacar que, além das terapias com profissionais da saúde, o envolvimento da família, principalmente dos pais, para dar o suporte que a criança precisa, é fundamental para permitir que esta esteja sempre superando seus limites. Isso aqui a Sônia vai ter uma fala, mas eu vou deixar para o final, porque a Hélida tem horário e ela ainda vai ter mais 2 falas aqui no finalzinho. Então eu vou passar direto por aqui, depois nós vamos voltar para a gente para a fala da Sônia, tá bom? Outro detalhe importante é a aceitação da situação por parte da família, pois este é o ponto de partida para, como se diz, sacudir a poeira e ir à busca de ajuda e tratamento para o desenvolvimento da criança. Auxílio e sustento. Graças a Deus, sempre levei meu filho a todos os lugares, como cultos, viagens, shopping e praia, sem muitos problemas. Hoje ele está com 4 anos e estuda, consegue falar algumas frases, pede o que deseja e está evoluindo em relação à interação com outras crianças. Ainda temos muito que avançar, pois em várias práticas do dia a dia, meu filho é totalmente dependente, como tomar banho, vestir e tirar uma roupa. Às vezes me pego pensando em como será o futuro de Davi. Conseguirá ele ser um adulto independente ou não? Hélida, ele será independente ou não quando for adulto? Sim. Apareci sumido a tela, aqui, cadê eu? Ah, achei. Tá. Então, na verdade, eu pincelei isso antes, mas vou entrar mais agora, sobre os níveis, os graus de autismo, né? Não tem um só, são 3 graus principais, que é o leve, moderado e o severo. Tem crianças que são autistas leves, elas vão ter esse comprometimento nas habilidades sociais, mas elas vão ser capazes de ali arranjar estratégias junto com a ajuda dos terapeutas, junto com a ajuda dos médicos ou de algum medicamento, se for necessário para o caso dela, e ela vai ali conseguir ser independente. Tem autistas que são moderados, e aí eles já vão precisar parcialmente, na verdade, vão ser dependentes parciais, assim, são crianças que vão necessitar de um apoio um pouco maior nas atividades do dia a dia. E tem o autista severo. O autista severo, ele tem menos possibilidade de ser independente. Mas a gente tem que se atentar aos poucos ganhos, pequenos ganhos, na verdade, que essa criança vai ter. Então, assim, às vezes a criança não vai conseguir tomar banho sozinha, mas ela vai conseguir passar o sabão no corpo dela, o que já deixa ela parcialmente dependente. Então, eu não sei o grau de autismo do filho dela, acho que ela não relata isso em momento nenhum. Pela leitura, dá para entender que é um grau de leve a moderado. Então, pode ser que o filho dela consiga uma independência, se for leve, provavelmente vai viver aí, vai se casar. Eu tenho muitos pacientes que o pai é autista, são autistas leves. Eu tenho um paciente, né, que ele se mudou e eu parei de atender. Mas o pai dele foi diagnosticado já com acho que 30 para quase 40 anos de idade. Ele, quando teve filho, começou a reparar
algumas coisas, algumas características do filho que eram muito parecidas com as características dele. O filho dele é um pouquinho mais grave, então fechou o diagnóstico bem rápido. E aí ele começou a se atentar, foi para o médico, conversou com o médico, fez algumas avaliações, tem alguns questionários, e ele teve o diagnóstico de autismo depois de mais velho. Só que era um cara independente, que trabalhava, que formou uma família, era casado, tinha um filho e seguiu a vida dele. Agora, o autista moderado a severo tem um pouco mais de dificuldade com essas atividades do dia a dia. Se vier com a comorbidade da deficiência intelectual, aí mesmo que essa pessoa vai ter bastante dificuldade de realizar as atividades dela sozinha, mas para isso existe o terapeuta ocupacional, que na verdade sou eu, e estou vendendo para vocês nesse momento. Nós ajudamos muito essas crianças com as atividades dela de vida diária. Na verdade, a terapia ocupacional é a profissão que faz esse treino. Então, tem crianças que são severas, mas que a gente consegue que elas sejam parcialmente independentes, o que já é um ganho bastante significativo. E tem crianças que são moderadas, que a gente consegue que elas realizem as atividades mais independentemente possível. Assim, o nosso objetivo é sempre que essa criança seja que ela ganhe, na verdade, o máximo de independência que ela pode ganhar. Mas, infelizmente, tem autistas severos que vão precisar aí ter alguém que olhe por eles durante toda a vida. Ok. Porém, vamos continuar a leitura. Porém, tento não me perturbar com isso. E vou vivendo um dia de cada vez, na esperança que ele vai conseguir se desenvolver e crescer, acompanhando as crianças de sua faixa etária, apesar das limitações. Reconheço que não tem sido fácil, principalmente quando vejo outra criança da mesma idade brincando e se comunicando de maneira tão natural. Além disso, o olhar das pessoas, às vezes, revela certo preconceito. Hélida, como que fica assim, essa questão do preconceito das pessoas com relação ao autismo? Do adulto da criança. Eu acho que... Eu tô com o microfone, né? Tá. Eu acho que vai muito do desconhecimento mesmo. As pessoas não conhecem o que é o autismo. Tem como eu estava falando ainda agora, tem níveis, né? Tem graus de autismo. E às vezes a pessoa teve contato com um autista, teve uma experiência às vezes negativa, e aí ela sai falando para todo mundo que todos os autistas são assim. Isso é muito comum. E às vezes chegam muitas mães para a gente também que acabaram de receber o diagnóstico, sentam e falam assim, não, mas meu filho, provavelmente ele vai ser assim, 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 assado, porque os autistas são assim, 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 assado. Não, é o que eu falei antes, os autistas, antes de serem autistas, eles são pessoas e vão ter características diferentes. Então, acho que o que gera o preconceito é a falta de conhecimento mesmo. As pessoas não sabem o que é, poucas pessoas têm interesse em saber o que é. Na verdade, as pessoas buscam mais conhecimento quando tem alguém da família ou quando estão estudando para trabalhar com esse público. Fora isso, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui é muito raro de se ver em locais como igreja, por exemplo. Escolas, né? As escolas, às vezes, só começam um bate-papo sobre autismo quando recebem aluno autista. E aí as pessoas não sabem e ou falam do que não sabem, ou olham com um olhar descuidado, um olhar ruim para essas crianças. E, na verdade, antes de ser autista, eu repito aqui, elas são crianças. Então, acho que o que a gente pode fazer para contornar esse preconceito é indagar essas pessoas. Eu costumo fazer muito isso, sabe? Eu sou uma militante da causa, eu amo meus pacientes, eu amo meu trabalho. Então, assim, quando chega alguém com uma fala muito preconceituosa para mim, eu começo a perguntar a essa pessoa, mas quem você conhece que é autista? Qual a experiência que você teve com autismo? E começo a desconstruir um pouquinho, porque às vezes a pessoa não faz nem por mal, mas ela realmente não conhece. Então, ela só vai falar da primeira experiência única que ela teve na vida e que muitas vezes é negativa. Eu já vi muita gente, amigos meus, falando assim,
Mas autista é aquele que entra no ônibus. Uma vez eu entrei no ônibus, aí ficou gritando uma criança no ônibus. Eu acho que esse pessoal não tinha nem que pegar ônibus. Se a criança não consegue pegar ônibus, que não pegue. Como assim que não pega? A criança tem o mesmo direito que você de pegar o ônibus. E o que é uma criança gritando? Vamos lá, vamos conversar sobre isso, sabe? Então, acho que a gente tem que começar a desconstruir na cabeça das pessoas o que é o autismo, o que o autismo causa nas pessoas e inserir essas pessoas no nosso meio, nas nossas atividades. Eu acho que isso é o que quebra o preconceito, sabe? Quanto mais a gente insere as pessoas que a gente conhece que têm esse transtorno, mais a gente começa a desconstruir que todo autista é igual, que todo autista quebra tudo, que todo autista é agressivo, que todo autista grita, enfim, não é assim que a banda toca, né? Então, acho que a gente tem que fazer essas duas coisas, lutar contra o preconceito das outras pessoas, indagando, às vezes até discutindo, se for necessário discutir. Eu sou briguenta, tá? Mas estou falando para vocês educadamente indagarem as outras pessoas. E conhecendo também um pouco mais, né? Pesquisando sobre isso, tratando bem as pessoas, acolhendo os familiares. É isso. Contudo, Deus tem sido meu auxílio e sustento. E mesmo em meio a essas dificuldades, sou grata porque vejo situações bem piores ao meu redor. Lembro-me do texto de Isaías 40:10 que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus e te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha justiça, com a destra da minha justiça. É nessa certeza que tenho seguido na caminhada ao lado do nosso pequeno e abençoado filho. Que o nosso Deus, com sua infinita graça, continue nos abençoando e fortalecendo a caminhada de cada um que passa por essa situação com seus filhos. Dalila Regina Mota de Melo, agrônoma com doutorado em fitotecnia, professora universitária e membro da Igreja Congregacional de Catolé do Rocha, na Paraíba. Agora, Sônia, vamos voltar aqui com a questão da família, né? Que nós lemos aqui. Vale destacar que, além das terapias com profissionais de saúde, o envolvimento da família, principalmente dos pais, para dar o suporte que a criança precisa, é fundamental para permitir que esta esteja sempre superando seus limites. Sônia, qual é o papel dos pais? E como a igreja pode ajudar essas famílias? Então, Elaine, quanto ao papel dos pais, né, acho que a Hélida pensou bem. A minha questão, nessa questão assim, da igreja em relação a eles, é justamente esse acolhimento dessa família. Eu e ele estamos fazendo um curso chamado Terapia de Familiar Sistêmico. E a gente, por conta de uma conversa em casa com Hélida, a gente estava definindo qual tema a gente vai usar, como a gente vai trabalhar, que tema seria esse. E aí a gente conversando aqui em casa uma vez, a Hélida trabalhava ainda numa instituição, né, que era do SUS, e ela falou alguma coisa de uma avó que estava levando a criança para o tratamento, né, e essa avó estava muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa. Então, daí eu perguntei para a Hélida, a criança tem todo um acompanhamento, tem todo um aparato, e a mãe que está aí, ela está aí ainda? A mãe que estava falando? Estou. Tá, né? Então, ela pode contribuir com isso. A criança tem todo um aparato, né? A criança tem fono, a criança tem um psicólogo, a criança tem o TO, o terapeuta ocupacional, a criança tem todo um aparato ali naquela instituição tratando a criança. Mas quem trata de quem cuida dessa criança? Essa foi a minha questão para a Hélida. Eu falei, Hélida, essa avó tem alguém que acompanhe? Ela falou, não, mãe, não tem ninguém que trate de quem cuida da criança. E aí, na fala
dessa moça chamada Dalila, né, que escreveu o artigo, você vê as questões que ela tem. Vai ser dependente de mim eternamente? Como vai ser essa situação na minha vida? Então, quem vai tratar essa moça? Porque, independente do grau dela, né, aqui diz que ela é uma agrônoma com doutorado, o autismo não escolhe grau social, né? A família vai, de alguma forma, ser atingida. E, como a Hélida falou no início, alguns pais abandonam. Tem mãe que abandona o filho, né? Larga nas costas da avó. E quem cuida dessa pessoa? Né? Então, essa é a minha questão, da gente trabalhar enquanto igreja no tratamento dessas famílias. Entendeu? A ideia é que a gente faça um sistêmico, um acompanhamento sistêmico dessas famílias, de conversar com a família, de saber qual é o sentimento dela, né? Porque a mãe tem um sentimento, toda mãe tem sentimento em relação ao seu filho. Então, a mãe tem aquele sentimento. E como isso é passado para o pai, que é o companheiro, aquele que vive ao lado. O pai tem um sentimento, como isso é passado para a mãe? Qual é o grau de preocupação? Ela também pode até participar nesse momento. Qual é o grau de preocupação dela? É ela que leva a criança para a rotina, mas o pai participa como? Né? Tem a avó que participa também? A criança aceita essa participação? Qual é esse grau, essa interação? Então, é nesse caminho que a gente quer percorrer, porque eu creio que a igreja realmente precisa trabalhar, e agora, mais do que nunca, com essas famílias, porque o tempo todo que a Hélida falou aqui, ela falou bem assim, a criança é uma pessoa. E como a criança, antes de ser autista, ela é uma pessoa, essa criança precisa de salvação. Esse lar precisa de salvação. Como isso chega até essa criança? O que a igreja faz? A historinha, por exemplo, que a professora infantil prepara, atinge essa criança também? Se não atinge, que material que eu vou utilizar para que atinja? Entendeu? Então, são essas as questões que a gente tem levantado e tem estudado e está escrevendo alguma coisa justamente para direcionar essa participação dessas famílias na igreja. Como pode ter, por exemplo, um grupo de crianças autistas na igreja que não suportam a questão do som? Em que lugar eles ficam? Os pais não vão à igreja porque meu filho não pode com o barulho. Onde a gente vai entrar? Vai proibir o louvor da igreja? Não, mas tem um grupo de louvor. Vai fazer o quê? Como a gente pode contribuir com isso? Como a igreja pode contribuir? Posso falar só um pouquinho? Falando nisso, só fechando aqui o que minha mãe falou, é bem isso mesmo, né? Eu pontuei aqui todo o tempo que cada criança é uma criança. Não tem como a gente generalizar. Então, acho que, completando o que eu falei, que minha mãe falou, é a igreja ter esse papel também de perguntar à família, né? Sobre quais características que aquela criança apresenta. Ela se sente à vontade com barulho? Essa mãe que está aqui, ela falou que o filho dela vai, dança, brinca, canta, louva lá do jeito dele. Como vão ter outras crianças que têm o mesmo diagnóstico, mas que vão ter uma resposta totalmente diferente ao barulho? Então, eu acho que a igreja tem que ser aberta com a família, esse ponto, e conversar mesmo. Se seu filho está se incomodando com louvor, como que a gente pode fazer para te ajudar? Se seu filho não está ficando na salinha, me ajude, me dê dicas. O que você já fez que deu certo para ele ficar em sala de aula? Então, me ajuda para a gente trazer essas estratégias aqui para dentro da igreja. Acho que isso tem que ser uma troca bem legal da igreja com a família também. Ok. Esse aqui é o Davizinho, para quem tá sem a revista, né? Olha só, ele é ali uma gracinha, né? E assim nós terminamos essa parte. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa para a Hélida? Ah, tem alguém levantando a mão. É o reverendo. Meu pastor!
Esse aí é meu primo querido, é o preferido da família. O favoritão. Depois eu quero dar um recadinho para a Angélica, tá bom? Rapidinho. Cadê a Angélica? Angélica. Angélica, Oi. Tá aí, oi, ela meu tá amor, olha Oi. só. Eu vou conseguir uma revista da Revista Vida Cristã para você sobre esse artigo, tá Tá, bom? A gente vai tá arrumar bom, um jeito de obrigada. entregar você, tá bom? Só Tá isso, bom. irmã. Pastor, Beijo. habilita o Angélica. microfone. Tem que habilitar o microfone aí. Vê com Denise. Isso. Clica na sua imagem que vai aparecer, Denise. Aí vai aparecer o microfonezinho. Você clica em cima dele que ele vai habilitar. Oi. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Sim. Oi, Não. pastor. Oi, meu bem. Só para dizer que, graças a Deus, foi tudo muito bom. O que Hélida falou, sensacional, muito bom, com todos os complementos que vocês fizeram. Essa iniciativa da Lani tem sido tudo muito bom e nós estamos ampliando essa parte lá na nossa igreja. Quase todos os dias agora vai ter alguém falando. Mas eu queria terminar cantando um corinho. Não é bem um corinho, não, é só um pedacinho. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Eu amo essa menina. Eu amo essa menina. Tadinho, quer catar um corinho? Carreguei no colo, menina. Ai, meu Inácio, Deus. Esse pastor não é mole, não. Gente, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos aqui na nossa sala. Domingo de manhã, quer falar? domingo de manhã nós teremos aqui nessa mesma sala, com esse mesmo código, a gente não vai trocar. Nós vamos ter nosso estudo de vida cristã do mês de abril, com a diaconisa Lilian, tá? A importância da família. Tá? Então, o primeiro estudo bíblico de abril aqui da revista Vida Cristã, a gente vai fazer com a diaconisa Lilian no domingo de manhã, se a internet deixar, porque domingo a internet está bombando e às vezes a gente não consegue entrar. Se por um acaso a gente não conseguir entrar, a gente faz na segunda-feira. Mas está tudo combinado para domingo de manhã a gente fazer o nosso estudo de vida cristã com a Lilian, tá bom? E amanhã, na nossa transmissão online, ao vivo pelo Facebook, vamos continuar com o nosso estudo no livro de Josué, agora no capítulo 5, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Denise, fala. Que os visitantes sejam bem-vindos, que voltem outras vezes. Helena, Obrigada. acessa seu vídeo aí, Helena, para a gente ver você. Ó, o pastor quer falar também. Tá bom. Mais anúncio. Vamos lá. Mais coisas. Olha só, pastor, antes, vamos ver a Helena aqui um instantinho. A Helena também, ela é autista e ela tá aqui com a mamãe dela. Mostra a Helena aí. Seu nome, Maria? Ela sumiu aqui da gente. Ela ali, Maria. Ela sumiu aqui da gente. Sumiu. Nós gostaríamos de agradecer, né, a presença, né, dos nossos visitantes. Foi muito bom ter vocês aqui. Vocês estão convidados também para outras salas. Domingo de manhã nós vamos estar aqui, aí a gente vai tentar fazer chegar até vocês. Eu ainda vou ver o horário com a Lilian ainda, tá? E aí a gente avisa, a gente manda avisar, tá bom? Fala, Sônia. Sônia quer falar. eu queria falar com a mãe, né? Oi. Oi. Depois Angélica. eu queria ser Angélica, que é para a gente poder fazer essa troca, porque eu estou escrevendo sobre esse assunto, sobre o acompanhamento à família. Então, eu queria saber se isso é importante, se a gente pode ajudar de alguma forma, entendeu?
Aí eu queria esse contato, porque esse artigo começa dizendo a presença de uma criança com dificuldades cognitivas muda a estrutura e mexe com qualquer família. E é real, mexe mesmo. Então, a gente quer saber como a gente pode ajudar nesse período aí com as mães, com atendimento dessa família, tá bom? Só para dizer o seguinte, praticamente todos os dias da semana, alguém vai estar falando lá em nosso grupo. Então, domingo, por exemplo, eu já prego. A Elaine vai coordenar lá a lição da escola. Às segundas-feiras, nós teremos 10 minutos que a Lília vai estar falando também. Ou Lília, ou o pastor Fabrício. Então, 10 minutos. Quarta, quinta, eu não lembro. Nas sextas-feiras, eu estou fazendo uma escala. Esta sexta-feira amanhã é o presbítero Fábio. Na outra sexta, vai ser o Fabrício, pastor Fabrício. Na outra, ainda vou falar, já vou aproveitar para falar ao vivo, porque ela está aí. Na outra sexta, durante 10 minutos, grava e coloca, não precisa ser ao vivo, eu vou falar com a diaconisa Nelma, já estou falando contigo, Nelminha, eu ia te ligar. Então, praticamente todos os dias da semana, alguém vai estar falando. Que Deus abençoe a todos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Mais alguém? Então, nós vamos terminar. Eu vou pedir a Nelma que esteja terminando, orando ao Senhor, agradecendo a Deus, né? Porque nós podemos nos ver, matar as saudades. E como eu já disse na primeira aula, nada para a Igreja de Vista Alegre. Nem o coronavírus nos para. A gente está sempre em movimento. E estamos aqui, a gente está fazendo, eu e Fábio, a gente está tentando de tudo aqui para manter a regularidade. Eu creio que a gente tem achado agora o aplicativo ideal para a sala online. As transmissões ao vivo no Facebook estão funcionando bem, estão fluindo, e a gente vai continuar, e os vídeos no YouTube também. E os outros departamentos também, Fábio já está coordenando para eles estarem se reunindo na sala. Ontem foi o primeiro encontro dos adolescentes, e a gente vai tentar fazer isso aí da melhor maneira a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né? E para a gente estar sempre em movimento. Aí o pastor já está fazendo aí, já mantendo já o movimento de outras pessoas envolvidas, e para a gente continuar com a nossa comunhão. E o objetivo é esse: nós continuarmos unidos como Igreja do Senhor em Vista Alegre, que nós somos. Tá bom? Vamos orar terminando a nossa reunião. Nelma. Estão me ouvindo todos? Sim. Ok. Senhor, nós queremos te dar graças, ó Deus, pelo teu grande amor para conosco. Te louvamos pelas tuas misericórdias, Senhor Deus. Queremos te agradecer, ó Pai, por esse estudo. Ó Deus, nós te louvamos pela vida, ó Deus, de cada um que participou neste momento. Te louvando pela vida da nossa Hélida, ó Deus, continua usando para a tua honra e para a tua glória. Senhor Deus, quero te pedir, em nome das famílias que têm, ó Deus, essas crianças, que têm essas dificuldades, ó Deus, e, ó Deus, nos dê sabedoria como igreja, ó Deus, sabemos participar, ó Deus, da vida dessas famílias, de podermos ajudá-los, de podermos acolher, Senhor Deus. Ó Deus, eu te louvo, Deus, por ter me dado essa oportunidade de trabalharmos com crianças com esse problema, Senhor Deus. Nós te louvamos, Deus, para essas crianças, tu tens me usado, tem usado a nossa escola. Ó Deus, nos ajuda, para que possamos ser bênção na vida dessas crianças, sermos bênção na vida dessas famílias. Te louvamos por nossa igreja, ó Deus, pela vida dos nossos professores da escola dominical, ó Deus, dando sabedoria, dando discernimento, dando a tua orientação. Senhor Deus, muito obrigado por esta tarde, por este momento. Senhor Deus, nós queremos continuar te agradecendo pela vida daquelas pessoas que estavam enfermas, ó Deus. Te louvamos pela melhora do Senhor Deus do Valber. Te continuo suplicando pela vida do Henry, Senhor Deus. Tu visita esses lares, as famílias. Deus, visita esses corações, Senhor Deus, tão tristes, enlutados. Seja confortando e consolando cada vida. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz.
Continua conosco, nos dê um dia agraciado por ti. Te oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Hélida. Obrigada, Soninha. Valeu, gente. Tchau, Beijo, irmão. querido. Deus. Amém. Tchau. Tchau.